Olá, estamos aqui para mais uma aula de neuropsicologia que se refere às unidades funcionais. Então, hoje a gente vai estudar a primeira unidade funcional. A primeira unidade funcional é aquela associada ao tono, controle do tono cortical, controle da vigília, né, dos estados mentais durante a vigília, não vale para o sono, e essa unidade é fundamental para também controlar os estados mentais. Então, a primeira unidade funcional de Luria, né, em que ele dividiu o funcionamento geral do sistema neural, ela controla o tono cortical. O normal é falar, né? O controle do tono, regular a vigília, o tono e os estados mentais. Vamos colocar aqui, ó, regulação. E quando a gente fala vigília, em termos neurais, nós estamos falando da atividade mental que nós mais conhecemos. Do sono a gente conhece muito pouco. A verdade disso aqui é o seguinte: para a gente funcionar bem, para a atividade do nosso cérebro ser de qualidade, vamos dizer que para que a gente possa exercer todas as faculdades de forma máxima, né, em estado ótimo, então, para uma atividade mental ótima, é necessário que a gente esteja em vigília, ou seja, com bom tono cortical. O tono cortical, a gente já comentou antes, ele pode ser diminuído por efeito de alguns medicamentos. Por exemplo, os medicamentos antidepressivos, que parece que por ser antidepressivo ele vai estimular o córtex, mas na verdade ele precisa regular o tono do córtex e não gerar uma estimulação. Se isso acontecer, pode ser que o indivíduo desenvolva um comportamento bipolar. Infelizmente, isso acontece algumas vezes em que os medicamentos não são acertados para o paciente e ele acaba desenvolvendo um comportamento bipolar, sendo necessário uma reorganização do medicamento. E os benzodiazepínicos, em geral, eles diminuem o tono cortical. Benzodiazepínico foi muito usado lá por volta da década de 60 do século passado, mas hoje só em casos extremos é que ele deve ser utilizado, né? Essa atividade mental ótima, com bom tono cortical, foi interessante isso, porque sobre esse tono cortical, o Pavlov, que foi um grande fisiologista russo, por volta de 1910, parece que foi 1912, ele dizia assim: se você pudesse ver o cérebro funcionando, para qualquer atividade que seja, e nós pudéssemos ver o metabolismo dos órgãos cerebrais, nós veríamos vários focos de luz sendo acesos nessas áreas em que eles são utilizados, até que ele estacionasse numa determinada área. Então, esse daqui nós vamos colocar focos de alto metabolismo, e ele vai sequestrando informações das várias áreas, e aí em atividade ótima a gente veria como se fossem focos de luz. E ele acertou.
Hoje, quando nós colocamos o cérebro sendo evidenciado ou vasculhado pela tomografia ou por uma ressonância, o cérebro em atividade mostra vários focos de metabolismo até estabilizar uma determinada área. Essa foi uma previsão científica que foi corroborada pela tecnologia. Dentro desse tono muscular, é importante saber que dentro da vigília, qualquer estímulo, todo estímulo forte evoca uma resposta forte. Isso é importante. Por quê? Olha só, como que o comportamento mostra isso. Quando uma pessoa chega gritando conosco, dificilmente a gente consegue não gritar de volta. Tirando a questão do respeito dos pais e outros mais velhos, né? Hoje isso quase não existe mais. Acontece uma resposta quase na mesma intensidade, ou seja, estímulo forte evoca uma resposta forte. E de várias maneiras isso acontece. Quando a pessoa leva um susto, mesmo que seja de brincadeira, ela tende a responder de maneira forte. Né? Acontece o susto e depois ainda ocorre vários estados metabólicos associados a esse susto. Né? Isso aqui, essa resposta forte em relação ao estímulo forte, foi chamada de lei da intensidade. Por isso que muitas vezes, quando a gente está conversando com pessoas mais calmas, a tendência é nos acalmar, porque como o estímulo é um estímulo médio a fraco, né, pela voz, normalmente voz rouca, a tendência é que o indivíduo se sinta mais relaxado e mais confortável diante disso. Assim que muita gente, na busca de respostas menos fortes, ouvem música mais calma, mais tranquila. Então, o nosso grau de estresse, de forma indireta, ele pode ser indicado pelo tipo de música que a gente está ouvindo. Então, uma música calma significa a procura de um ambiente calmo, mais tranquilo. Músicas que usam mais tambores, músicas elétricas de alto tom, normalmente agudo, indica uma certa ou até grave ansiedade em que o indivíduo está vivendo. No sono, isso não funciona. A lei é quebrada. Essa lei de intensidade é quebrada. Isso a gente vai lembrar de coisas que acontecem conosco, quando se está dormindo ou quase dormindo, né? A gente acaba sofrendo as ações desses estímulos no sono. Muitas vezes um estímulo fraco, mesmo que alguém venha nos acordar com calma, ele pode evocar uma resposta forte. O estímulo fraco pode gerar uma resposta forte. Isso dependendo do susto, da maneira como a coisa é feita e como está o estado do sono. Se ele é inicial, se ele é final, se ele é intermediário. Isso é chamado de fase igualizadora. Dificilmente, quando a pessoa está dormindo e ela é acordada, ela consegue se manter muito calma. Tem pessoas que não gostam de ser acordadas. Fora aquelas que têm vontade de quebrar o aparelho de despertar, né? Essa situação ela é interessante
em relação aos animais. Quando um urso ele acorda no inverno, quando está hibernando, ele é extremamente violento e ele ataca tudo que ele vê pela frente. Ele também vai estar com muita fome. Mas acordar o animal também, algumas vezes é complicado. Alguns animais selvagens, né, eles já acordam mordendo aonde ele foi tocado, a região de, não ele mesmo, né, mas na região em torno da qual ele foi tocado. Muitas vezes ele pode ocorrer um estímulo fraco. Tá? Vou colocar a seta aqui que é mais fácil. O estímulo fraco pode pedir uma resposta mais intensa ainda. A pessoa acorda com o coração em taquicardia, né? E não se sente bem até o resto do dia, uma situação difícil. Isso aqui é chamado de fase paradoxal, porque parece um paradoxo, né? Que uma resposta, que um estímulo fraco gere uma resposta tão forte, né? E relacionado a isso, acontece algo interessante também. Mesmo depois do estímulo, veja que nós estamos falando a resposta imediata do estímulo aqui para frente, né? Mas depois do estímulo, a pessoa ainda pode ter uma resposta forte continuada. Depois do estímulo, a resposta forte continua. Muitas vezes é uma resposta muito forte. Isso não é bom. Acordar as pessoas precisa ser feito com muito cuidado, porque você pode acabar com o dia do indivíduo, dependendo de como ele acorda. Ele passa o dia inteiro tenso, dependendo da maneira que ele saiu da cama, né? O susto que ele passou. Outras vezes tem pessoas que têm de acordar alguns minutos antes do, do aparelho despertar, só para não ter que ouvir o aparelho no final. Então, essas questões aqui estão associadas ao sono. Elas não interessam para a gente em relação à primeira unidade funcional do cérebro. Tá? Mas é só para a gente ter ideia. Em termos de pesquisa, o sono é uma área muito profícua para ser estudada. Conhece pouco sobre o sono e sobre os sonhos. E existe uma tendência muito grande a interpretação dos sonhos ser mística. Freud estudou os sonhos e ele considerou que era a continuação da atividade mental do dia, mas existem evidências que não parece ser dessa forma. Então, em relação à primeira unidade, nós ainda temos que localizá-la, mostrar como ela trabalha, dar exemplos de lesões na região em que ela é iniciada, para nós termos uma ideia do funcionamento dela em termos fisiológicos e de alterações comportamentais. Na neuropsicologia, o comportamento é fundamental e é preciso ter uma noção de como que ele funciona. Então, se ocorre por algum motivo o tono diminuído, todo mundo já ficou cansado, né? Uma vez na vida, ou mais de uma vez. Tem alguns que dizem que estão cansados a vida inteira, né? Quando o tono está diminuído, perde-se ou diminui a relação entre a excitação e a inibição do córtex cerebral. O córtex cerebral ele é a base da atividade mental, ele é a base do funcionamento do cérebro, e aí
nós precisamos dele funcionante. Acordou com sono, acordou cansado, para o estudante assistir aula é muito difícil. Aliás, para o estudante assistir aula de qualquer modo parece ser difícil, né? Mas, de qualquer modo, quando você está cheio de energia, acorda com vontade, a aula é interessante, a tendência é que o tono seja aumentado por vontade própria, porque a gente vai ver que o lobo frontal, a área terciária, que é a pré-frontal, ele estimula essa região de controle do tono, né? Então, esse tono aqui, ó, a regulação desse tono, a regulação da vigília, ela é feita por áreas subcorticais, também com áreas corticais, mas as subcorticais, elas iniciam o processo antes de que a consciência ocorra. E isso foi feito, uma descoberta desse processo em rato foi feito por um brasileiro que foi o tradutor do livro do Lurie. Então, essa regulação do sono tem córtex envolvido, mas não de maneira primária, isso é importante. Tem subcórtex, o que está abaixo do córtex imediatamente é o diencéfalo, que está envolvido. No diencéfalo, que é o tálamo, também tem o hipotálamo associado a isso. E o ponto forte disso tudo é o tronco cerebral, que inicia esse processo, que faz sentido, porque as áreas inferiores, no caso do humano, do sistema neural, ela está associada aos processos mais primitivos, né, de alimentação, despertar, a síndrome de Canon, né, de aumentar a velocidade respiratória, aumentar os batimentos cardíacos, na resposta de fuga ou de luta. No tronco cortical, ocorre a chamada formação reticular, no tronco cerebral, vamos marcar aqui, ó, ele é bem importante para nós nesse momento. O tronco cerebral, existe uma região nele específica para a parte cortical agir e também para estimular o córtex cerebral. Essa área chama-se formação reticular, que ela está em grande quantidade no mesencéfalo, mas ela pega um pouco abaixo do mesencéfalo também. Essa formação reticular, ela foi chamada dessa maneira porque as células, os neurônios, né, eles são pequenos e são formados por interneurônios menores do que os interneurônios encontrados em outras áreas cerebrais. E eles apresentam um baixo limiar de transmissão de impulso neural. Esse baixo limiar faz com que eles estejam funcionando o tempo todo, mesmo durante o sono. Então, eles transmitem o impulso neural constantemente e, entre aspas, gasta pouca energia para isso, né? Isso faz com que eles não obedecem à lei do tudo ou nada, aquela que o estímulo gera ou não gera uma resposta de um neurônio, ou seja, eles estão funcionando o tempo todo. Por isso que algumas pessoas consideram que ele está associado ao subconsciente. Mas isso é um raciocínio bastante simplório, porque essa região ela não apresenta condições de processamento de informações.
E essa falta de processamento de informações não permite que ela seja responsável por uma área bastante complexa que seja o subconsciente. Pelo menos é o que a gente sabe hoje, né? Então, essa formação reticular aqui, ó, que a gente está vendo, vamos pegar aqui a formação reticular. Ela existe nos seguintes locais, né? Ela está ligada ao tálamo, que é o diencéfalo, que é uma área subcortical, o resto tudo é subcortical. Há uma região chamada de núcleo caudado, que faz parte dos núcleos da base, localizado ao lado, à frente, um pouco atrás, mas principalmente ao lado e à frente do tálamo. O arquicórtex, que é um córtex primitivo, que forma o chamado rinencéfalo. A palavra rino vem de nariz, porque foram as áreas primitivas do cérebro associado à olfação que gerou esse arquicórtex no ser humano. Ele envolve o rinencéfalo, envolve o lobo límbico e a parte inferior do lobo temporal. Também está associado com as emoções. E também, como a gente colocou lá, está associado com o neocórtex. Isso aqui, ó, quando eu falo que a formação reticular envolve isso, é bom que você tenha ideia que isso é em termos funcionais e não em termos estruturais. Ou seja, a formação reticular ela está ligada a tudo isso, tá? Em termos funcionais. Então ela se liga desde o tálamo até os córtices, né? Arquicórtex e neocórtex. É que isso aqui é bastante interessante de ser estudado. E essa relação funcional, ela existe tanto para cima, ou seja, ela vai do tronco cerebral para cima, que é chamado de sistema reticular ascendente, quanto ela é regulada por um sistema reticular inferior ou descendente, chamado SARI. Então, isso funciona, o nome disso, o nome dessa regulação aqui toda, isso aqui tudo, forma uma estrutura grande no cérebro que é chamada de anel reflexo. Então, o fato da informação sair do tronco cerebral em direção ao córtex e depois o córtex regular isso é chamado de anel reflexo. Existe um caso, como eu havia citado, né, que o professor Aranha, Arnaldo Aranha, que traduziu do inglês o livro do Luria, ele fez uma descoberta muito interessante. Aqui a gente costuma representar um mal representado, né? A gente representa aqui, ó, um ratinho. E aí, só para você ter uma ideia do que aconteceu, isso aqui são as vibriças do rato, né? O pelinho dele. O que o professor falecido Aranha descobriu? Quando ocorre um estímulo nas vibriças, o rato está deitado, acontece algo muito interessante. O neurônio
sensitivo da vibriça, ele, antes de chegar no córtex, vamos pegar esse neurônio aqui e aumentar, ele é assim, veio a informação, aí ele tem o neurônio sensitivo, ele sobe. Antes de chegar no córtex cerebral, ele manda um ramo para uma área muito interessante. Olha só, desse jeito eu acho que vai ser possível compreender bem esse processo, que é o seguinte. Essa região aqui, ó, é a formação reticular. Principalmente a mesencefálica. E isso aqui é o córtex cerebral, que vai chegar na estação receptora. Olha o que acontece. Antes do córtex ser ativado, o rato acorda, porque já ocorre um aumento do metabolismo. Antes dele processar a informação. Então, ele está lá deitadinho com as vibriças no chão. Aí, ele ele sente, por exemplo, um tremor no chão. Nós não percebemos, mas as vibriças dele percebem. Assim que ele encosta, assim que ele percebe que alguma coisa vem vindo, ele já acorda. Depois que o cérebro dele vai processar se ele precisa voltar a dormir ou se ele vai continuar atento, né? Então, aqui, ó, esse caso desse tipo de relação neuronal, ela é uma explicação tácita do sistema desenvolvido por Lura em relação ao sono e à vigília. Agora a gente vai ver como isso funciona e vamos ver a parte morfológica em mais detalhes, numa explicação esquematizada e provavelmente vai dar uma noção mais lógica desse processo, até porque o cérebro humano ele tem necessidade de localizar as informações, né? É como a geografia para a história. Te contam a história, não falam onde é, o ser humano não aceita muito bem isso não, para aprender. É preciso ter uma ideia sobre a morfologia, sobre localização, para a gente poder compreender melhor os aspectos funcionais dessa área. Então aqui nós vamos fazer um esquema simples. Nós vamos pegar aqui a ponte e da ponte aqui o complexo olivar. Aqui atrás vou fazer um pouco exagerado. Aqui a saída do cerebelo. E vamos fazer aqui um tronco encefálico, mais ou menos, né? Fazer dessa forma. Vamos dar nome a essas coisas aqui, ó. Para quem tem dificuldade, é só procurar nos livros. Ó. Essa região aqui é do mesencéfalo. E essas bolinhas aqui, os corpos quadrigêmeos, são os colículos superiores e inferiores, são dois. Os superiores estão associados à área óptica e o inferior está associado à área olfatória. Aqui é o cerebelo. Quando a gente fala de área óptica é porque as vias ópticas passam por ele antes de chegar no lobo occipital. Okay? Essa região aqui chama bulbo raquídeo ou medula oblonga. E aqui é a ponte. Agora, nós vamos chamar a atenção
de algumas áreas aqui. Essa região aqui do mesencéfalo é chamado de substância negra. Essa região aqui, maior, é a chamada formação reticular. E aqui embaixo do cerebelo, eu vou colocar só uma área grande, mas são vários, chamados núcleos da RAF. Então, como essa estrutura ela está mais associada à formação reticular e a chamado sistema ascendente reticular, né? Nós vamos dar nome aqui para ela, ó, núcleos da RAF. Apesar de ser só um, eu fiz essa representação de só um, mas são vários núcleos da RAF. Essa estrutura aqui é a formação reticular. Funciona principalmente com acetilcolina, que é o neurotransmissor dela. A outra parte, essa parte de cima, que é a chamada substância negra, está aqui no mesencéfalo, né? A grande parte dela está aqui no mesencéfalo. Então, essa é a substância negra. Existe um núcleozinho também que talvez não seja bom passar despercebido por vários motivos, que está aqui, ó, entre o cerebelo e o quarto ventrículo. Essa estrutura, aí aqui é um núcleo cerebelar, ela faz parte também do processo de sistema reticular ascendente. Como que essa coisa funciona? As informações, elas são passadas aqui da formação reticular para o córtex cerebral, e ela também estimula a medula nessa região. Na região do núcleo cerebelar, ele manda informação para o córtex cerebral e também para o cerebelo, para o controle do movimento. A substância negra estimula o córtex cerebral somente, ela não manda informações para baixo. Isso é importante. O núcleo da RAF, ele manda informações para o córtex cerebral e também manda informações para a medula. Essa seta para baixo é a chamada formação, chamado sistema descendente. Para cima é chamado de sistema ascendente, né? Então, isso aqui mostra essa relação do tronco cerebral com o córtex cerebral. De uma maneira, vamos falar assim, maior e talvez até simplificada, um córtex cerebral, aqui, acho que não precisa dessa parte de dentro, não. Associada aqui ao cerebelo, vamos dizer assim, essa área. O cerebelo ficou muito feio. Tá bom. Nós vamos fazer a representação aqui de uma maneira maior daquele grupo todo lá que está em vermelho. Então nós vamos fazer dessa forma aqui, ó. Isso aqui é a formação reticular.
como que ela funciona? Ela recebe influência das áreas aferentes, ou seja, do corpo. Essa aqui é uma aferência vinda do corpo. Ela recebe informação. Essa aferência precisa passar por ela, por essa formação reticular, antes de chegar ao córtex, para ela gerar uma ativação. Agora nós vamos colocar uma cor diferente para chamar a atenção aqui, ó, dessa região, que é chamada de bulbo olfatório. Vamos colocar aqui um olhinho mal feito, que é a região associada ao segundo nervo craniano. Esse é o olho. Aqui a gente vai colocar um nervo que apresenta 3 divisões, não muito bem desenhado, que é o chamado quinto par craniano, que é o nervo trigêmeo. E aí, mais aqui embaixo, vamos representar a cóclea e a região auditiva, que basicamente é nervo, né? Não, o órgão receptor não, mas as estruturas que levam informação são nervos. Aí, de forma chamativa, esse aqui é o primeiro par craniano, chamado nervo olfatório. Esse é o segundo par craniano, chamado nervo óptico. Esse é o quinto par, chamado de nervo trigêmeo. Esse é o oitavo par, chamado de nervo vestíbulo coclear. Então, essas estruturas todas aí, elas mandam informações para a formação reticular. Então, o nervo olfatório, o nervo óptico, o nervo principalmente sensitivo da face, que é o nervo trigêmeo, e o vestíbulo coclear. Então, eles mandam essas informações, tudo primeiro, olha só, passa pela formação reticular, chega no tronco. A partir daí, a partir dessa estrutura, é que a gente vai ter a redistribuição da informação da zona reticular para o córtex cerebral. Então, isso aqui tudo que a gente escreveu chama SARA, formação sistema reticular ascendente. E essa parte aqui, ó, é a SARI, formação reticular inferior. E tudo isso aqui, ó, também chama SARA, formação reticular ascendente. Então, as informações chegam no corpo, elas têm que passar por essa região para aumentar o tônus cerebral. Quando chega no córtex cerebral, o indivíduo decide se ele vai querer manter um alerta ou não. Se ele decide não manter o alerta, então a tendência dele é ficar em descanso. Mas se algo o interessar, ou for perigoso, ou se for necessário fugir ou lutar, vamos considerar isso para os animais, aí a estimulação vai ficar alta. Daí nós podemos já concluir, antes até de falarmos, que o sistema da formação reticular, ele também controla o metabolismo geral do corpo. Esse sistema, devido ao anel reflexo que nós falamos, ele é um sistema autorregulador. O anel reflexo permite uma autorregulação dele. Não interessa acordar agora ou ficar atento, é um gasto excessivo de energia. Aí o próprio indivíduo
determina se ele quer ou não continuar esse processo, né? Essa questão do rato que nós falamos lá, quando ele sente as vibrices, ele também pode ouvir, né? Ele ouve alguma coisa que está deitado, ouve alguma coisa que ele faz que pode ser perigoso, aí ele desperta, a informação é integrada no córtex dele e ele vai reagir. A reação dele pode ser duas, né? Continuo descansando ou eu vou ficar preocupado. Inicialmente aqui, ó, as lesões em determinadas regiões desse sistema reticular, e principalmente em algumas áreas da formação reticular, feito por acidentes, ou até em alguns casos de cirurgia do ser humano, em que antigamente o cirurgião ele testava, né, o paciente enquanto o paciente estava sob anestesia. Teve uma lesão no terceiro ventrículo, na parede do terceiro ventrículo, que é a região que está envolvendo o tálamo. Então, ali na parede do terceiro ventrículo, um estímulo nessa região gerou um sono profundo no paciente, que mostra que houve um desacoplamento do sistema ascendente ou até do descendente, né? Uma falta de informação gera o sono. E, de forma interessante, existe uma doença da mosca Tsetse na África, em que o protozoário da doença ele se nidifica na região da formação reticular, o que gera um sono em que a pessoa não acorda para se alimentar e aí acaba morrendo de fome. Bem, essa é a primeira parte da primeira unidade funcional e nós vamos continuar, né, numa próxima aula, a parte associada também à primeira unidade funcional. E vamos falar mais de lesões, de questões metabólicas. Até a próxima aula.